Chegou a hora do esporte, Josiano Garofolo já está aqui. Josiano, muito boa tarde. Ontem, o Cave até começou vencendo, aí levou uma virada, 3-1. Tá preocupante, hein? Luciano, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que agora, na hora do almoço, está acompanhando a primeira edição do TV Jornal. Antes de falar rapidinho da Votuporanguense, só mandar um alô aqui. Hoje conheci o Antônio, palmeirense, torcedor do Palmeiras, muito inteligente, viu, Luciano? Torce pro Palmeiras. Seu Antônio, vou torcer pro Corinthians, seu Antônio, pelo amor de Deus. O Antônio disse que assiste a gente todo dia, mandar um alô para ele, também para toda a família do Capitão Santoro, né, que fiz a reportagem de manhã. O pessoal assiste mesmo a TV Unifep, Capitão Luciano. que é corintiano, que eu tô sabendo. Tá aí. Falar da Votuporanguense, olha, eu vou falar, Luciano, foi um jogo que pro nervosismo baixar depois do jogo demorou, hein? A Votuporanguense teve a chance de sair com um resultado melhor de Santo André, mas como eu falei aqui ontem, era uma parada dura, era um jogo difícil. Santo André, na minha opinião, é um dos times que vão brigar pelo título, tem jogadores ali que podem definir partidas a qualquer momento, e a Votuporanguense perdeu. A Votuporanguense, uma derrota pelas circunstâncias, doída para o torcedor está muito chateado, está cobrando muito, principalmente o treinador Marcelo Henrique Dias. A Votuporanguense, Luciano, começou o jogo com uma atitude bem diferente do jogo contra o Marília aqui, se impôs, jogou até melhor, a minha arrisca dizer que jogou até melhor sim o primeiro tempo, fez 1-0, e quando estava melhor no jogo, com chance, com o jogo totalmente dominado e uma tabelinha ali, o Santo André acabou fazendo o gol com o Robson, o gol de empate com o Robson, e no segundo tempo foi uma outra história. Desde o primeiro minuto o Santo André pressionando a Votuporanguense, e não demorou ali para virar o jogo com o Branquinho. Branquinho, o jogador que é o destaque do Santo André, marcou 2 vezes. O torcedor está questionando alterações do treinador Marcelo Henrique Dias. Uma delas que eu considero que mudou a história do jogo foi a saída do Anderson Pedra, volante que era o jogador que estava marcando e anulando esse importante jogador do Santo André, o Branquinho, e ele saiu, teve que sair. O atleta disse em entrevista depois que estava sentindo cãibras. A gente sabe que no outro jogo contra o Marília ele também saiu mais cedo do gramado, e aí entrou o Vitor Xavier. E a Votuporanguense também teve outras alterações, também teve a saída do Jean Natal, que fez um bom primeiro tempo jogando ali no meio de campo da Votuporanguense. Enfim, entrou o Marcelo Henrique Dias, talvez prevendo que a situação poderia ficar crítica, colocou um zagueiro em campo, Luciano, mais um zagueiro, Júnior Goiano, mas não adiantou. Era 25 minutos do segundo tempo, tinha muito jogo pela frente ainda, e não estava num dia feliz a Votuporanguense. O torcedor tá nervoso, tá desesperado, mas a gente sabe que o campeonato é tiro curto, tem que ficar um pouco preocupado sim, só que eu acredito que o momento agora é de prestar apoio à Votuporanguense. Ainda, apesar de ter sofrido essa derrota fora de casa, que no meu ponto de vista, analisando as circunstâncias, é até normal, né, Luciano? Talvez não é normal o empate contra o Marília na estreia. Isso daí talvez a gente ficou esperando mais da Votuporanguense. Só que agora a Votuporanguense já sábado já entra em campo para um jogo muito difícil. Recebe o São Caetano, a equipe do ex-capitão do Cave, o Paulinho, recebe aqui na Arena, sábado, 4 horas da tarde, e aí é hora, como a gente viu no campeonato da Série A3, quem sabe não é um jogo de fazer as pazes, né, Luciano, novamente. A gente viu naquele jogo contra a Francana, que ficou marcado na campanha da Série A3, quem sabe esse jogo contra o São Caetano também não é um jogo da virada. A gente sabe que a pressão está toda contra a Votuporanguense, o torcedor de Votuporanga, e aliás, não tem que questionar torcedor não, o torcedor está na sua razão de criticar, afinal de contas, se não fosse o torcedor, não teria futebol aqui, né, Luciano? Então, o torcedor vai impor essa pressão mesmo, e agora chegou a hora do time bater no peito e mostrar a que veio, né, Luciano? Passar aqui rapidamente os resultados dessa segunda rodada. O Guarani empatou, a rodada começou no dia 2, empatou em 1-1 com o Taubaté. O Marília perdeu em casa 3-0 para o Batatais. O Santo André fez 3-1 na Votuporanguense. Penapolense, mais clube da região aí se dando mal, perdeu em casa para o Paulista de Jundiaí. O Bragantino venceu o Barretos por 1-0. A Portuguesa perdeu comando de jogo em casa também para o Juventus
1 a 0. União Barbarense perdeu em casa para o Atlético Sorocaba. Independente de Limeira e Monte Azul ficaram empatados 1 a 1. O São Caetano, próximo adversário, fez 2 a 1 no Rio Branco. E o Mirassol também perdeu em casa para o Velo Clube. Luciano. Isso aí, né, Josiano? O campeonato é de tiro curto, pontos corridos, né? Ponto corrido não aceita desaforo, então é importantíssimo o resultado em casa, né? Aquele empate com o Marília, que perdeu lá em Marília, de novo, perdeu por 2 a 0, né? 3 a 0. 3 a 0. Então, mostra que não é uma equipe tão forte, que ela perdeu em casa. Então, a Votuporanguense, a equipe tem que fazer o resultado aqui, porque perder para o Santo André, um time que está aí como um dos favoritos, fora de casa, é normal. Não é normal é deixar de fazer o resultado em casa, né? E isso pode começar nesse fim de semana, eu espero que comece no sábado. Crucial o jogo, né, Luciano? Libertadores, como é que tá? O São Paulo? O São Paulo estreou ontem, a pré-Libertadores. Luciano, vou falar uma coisa para você. São Paulo entrou em campo passeando. Parecia que ia atropelar a equipe da Universidade César Valerro do Peru. O jogo foi lá no Peru, fora de casa. E aí, de repente, o jogador aqui, eu tenho o nome dele aqui, é o Holberg. Bem na fase intermediária ali do primeiro tempo, acertou um chute que mudou a história do jogo completamente. Um golaço. Chute lindo, um golaço. E aí o jogo estava na mão do São Paulo chegou até a fazer um gol ali, que a bola entrou e o bandeirinha mal colocado não assinalou. O São Paulo ficou um pouco desesperado. E aí entrou no segundo tempo o jogador, o Caleri, argentino, estreou, fez um golaço, Luciano, poucos minutos em campo, fez um golaço e garantiu esse empate para o São Paulo. São Paulo que depois ainda pressionou, poderia ter feito o gol e agora tem eu considero uma vantagem sim, de não ter perdido fora para enfrentar agora no jogo de volta. Passar outro resultado que teve ontem também, pelo Campeonato Paulista. Tá vendo como não tá legal a fase para a Votuporanguense? Até a parceira da Votuporanguense, a Ponte Preta, perdeu. Levou 2 a 0 do Santos, gols do Ricardo Oliveira e do Gabigol. A Ponte Preta não está muito bem nesse início de Paulistão também. E hoje tem 2 jogos do Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrenta o São Bento às 9 da noite e o Corinthians joga contra o Audax às 7h30 da noite. A gente fala desses resultados amanhã e também da Votuporanguense, o apronto final aí para esse jogo importantíssimo contra o São Caetano, que é mais uma vez, né, a hora que mais do que nunca o time conta com a sua torcida, de qualquer forma, seja para cobrar, mas é a hora do torcedor comparecer, até porque, Luciano, vice-campeão da Libertadores, um time como o São Caetano, que sabe, com grande importância no cenário do futebol paulista e brasileiro, vindo a Votuporanga, é algo bem bacana de se acompanhar. E ganhar de um time desse dá moral para a equipe, né? É o que precisa nesse momento, Cavi. Josiano, muito obrigado e até amanhã.